A Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre um expoente da doutrina espírita, Arago. Sua mensagem se encontra inserida no capítulo 8, no item 8 do capítulo 18 da Gênese, intitulado Sinais dos Tempos. Nela se reconhece o físico e astrônomo que foi Dominique François Jean Arago, também matemático. De família de profundas convicções republicanas, seu nascimento data de 26 de fevereiro de 1786, em Estagel, França, perto de Perpignan, tendo ali dado início aos seus estudos. Talmente brilhante, logo se transferiria para a Escola Politécnica de Paris. E quem batalhou pela ciência e pela melhor ordem social, bem se revela nas letras que o codificador inseriu em A Gênese. Então, aqui nós temos duas passagens que estão na Gênese, nos Sinais dos Tempos. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, porque tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Na espiritualidade, com a visão mais abrangente, ainda conclui: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. É ele falando como cientista. Está no livro Expoentes da Codificação Espírita, organizado pela Federação Espírita do Paraná. Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ele é manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente, na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores, todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e, assim mesmo, a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem.
conscientizando de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedade e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. Senhor Jesus, mestre dos mestres, médico dos médicos, maior luz descida à casa dos homens, queremos visualizar-te aqui e agora, túnica alvinitente, cabelos cor do ouro velho ao vento, olhar misericordioso, estendendo-nos tuas mãos, transmitindo-nos paz, para que possamos amar indistintamente, servir sempre, trabalhar na lapidação de nós próprios, esperar pacientemente, perdoar incondicionalmente. Nossas mãos, Senhor, encontram-se na charrua, no arado, que a estrada a percorrer seja sempre aquela do Teu Evangelho de amor e que nossa programação seja realmente um sorriso de esperança, entrando em cada lar, visitando cada leito de dor, indo às penitenciárias, confortando esses ouvintes tão fiéis que nos sintonizam, para que se sintam esperançosos, confiantes, otimistas, com o desejo de seguirem cada vez mais para frente, rumo ao alto. Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos. Aos ouvintes, as nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações. Terezinha Lumbreira, suas saudações. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos. Alexandre Santana, saudações. Olá, amigos que nos ouvem, que nos acompanham, saudações carinhosas a todos. O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Ao vivo, pelo YouTube e Facebook. Também nosso programa mantém a interatividade pelo telefone 33861400 e pelo WhatsApp, o DDD é 21 984867633. E como é um programa especial este, nós não teremos a pergunta para os nossos ouvintes. Então, ajude-nos a fazer o programa sempre quando nós temos essa interatividade, a pergunta que fazemos e os ouvintes que nos respondem. Então, caso você aniversarie hoje ou nessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Contatando com a doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo, Alonso Santos. Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco. O nosso Evangelho, ele é editado pela Federação Espírita Brasileira, editado pela FEB, e é traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem uma outra tradução, um outro editor, não tem nenhum problema, porque o conteúdo dele é o mesmo. Nós hoje vamos convidar você a fazer essa reflexão de uma forma um pouco diferente. O Evangelho tem a sequência dele dos capítulos, mas como nós estamos passando por um momento um tanto quanto conturbado da nossa vida, tanto no país quanto no planeta, a sociedade passa por um período assim turbulento, de inquietação,
de angústia, sentindo-se um pouco órfão no cenário do planeta Terra, com aquela sensação de que as entidades benfeitoras foram embora, desistiram da gente, nos deixaram aqui, entregue à própria sorte. Por isso que nós escolhemos hoje a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais, nada menos que a mensagem do Espírito de verdade, o Espírito Crístico, o Espírito de Jesus, para nos mostrar que não, eles não foram embora do planeta, se encontram aqui entre nós. Só que o trabalho deles é silencioso, é um trabalho calmo, sereno, de sabedoria, agem no momento certo e, sobretudo, com acendrado amor. As entidades venerandas nunca vão agir do ponto de vista nosso, como nós achamos que deveriam agir, com energia, usando de rudeza, de agressividade, impondo certos tipos de comportamento. Eles não agem assim. Eles agem, repetimos, com acendrado amor, até porque foi o exemplo de Jesus. Ele nos vê não como pessoas perversas, maldosas, agressivas, mas sim como pacientes, como almas adoentadas e, portanto, necessitadas de médico e de tratamento. É assim que os espíritos benfeitores nos enxergam. Então é por isso que a atitude deles, a forma como eles atuam no planeta, de certa forma, se torna oculta aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, porque é uma atuação extremamente delicada, porém segura e eficiente, e dentro do compromisso que essas entidades assumiram com Jesus. Então, por isso nós escolhemos essa mensagem justamente do Espírito de verdade, do Espírito Crístico, para nos confortar e para percebermos que nós não estamos a sós nem abandonados. Então, pegue aí seu Evangelho, abra lá no prefácio, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que o Espírito Crístico tem a falar para cada um de nós. Ele começa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, logo nesse primeiro parágrafo, ele já fala que essas entidades venerandas, cumprindo a ordem do seu diretor, Espírito Crístico, que é Jesus, espalham-se por todo o planeta Terra. Não é em alguns pontos, não. Todo o planeta Terra está sob a tutela deles, a fim de que sejam cumpridas as ordens do seu Criador, do seu diretor, que é o Espírito Crístico, o Espírito de Jesus. Ele vai nos falando assim, o Espírito de verdade, no segundo parágrafo. Acompanha aí, querido ouvinte. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eu vos digo, está no imperativo afirmativo, não deixou nenhuma dúvida que os tempos são chegados e que a verdade, a paz, a luz há de ser restabelecida. A treva há de ser extinta do nosso planeta Terra, porque o planeta tem um planejamento divino. Ele cumpre determinações do seu diretor, mas tudo no tempo de Deus, no tempo de Jesus. Por isso que às vezes entra em choque um pouco com a nossa ansiedade de querer para ontem que as coisas aconteçam, que os problemas se resolvam. Tudo é com calma, tudo é gradual e lento. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que todas as mudanças obedecem a critérios graduais e lentos. Nada se transforma bruscamente. Então o progresso da Terra está acontecendo. Aos nossos olhos tem a impressão que não, que está tudo parado. Mas se nos fosse permitido olhar
enxergar com os olhos da espiritualidade, veríamos o quanto de transformação a Terra já passou e o quanto de movimento, de trabalho está acontecendo por parte da espiritualidade. Isso para nos confortar. E no terceiro parágrafo, o Espírito de Verdade vai nos dizendo assim: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens. Aqui é homem espécie, homem e mulher. Todo mundo sendo convidado, hein? Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Aqui ele vai usar agora uma linguagem figurada, né? Para depois nós entendermos melhor. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Ou seja, tomai da lira, sairmos do estado de acomodação, de ficar esperando as coisas acontecerem, esperando que as autoridades façam. Façamos nós a nossa parte. Todos têm um compromisso, todos têm uma tarefa para cumprir. Seja que posição ocupe na Terra, por mais humilde que seja, todos têm a sua participação nesse concerto que vai tornar o planeta Terra para melhor. Então, o primeiro passo é cada um de nós sairmos da acomodação e sabermos que nós somos parte integrante. Não temos que ficar esperando que A, B ou C, que governante, que político, que quaisquer um é que façam o que nós gostaríamos que acontecesse. Nós somos parte integrante desse contexto, como eles também o são. Todos têm a sua responsabilidade, para que esse trabalho comece a se repercutir de um lado a outro. Aqui nesse parágrafo nos lembra até uma mensagem já do presidente dos Estados Unidos na década de 60, o John Kennedy, que ele percebeu quando ele assumiu lá a presidência dos Estados Unidos, uma ansiedade muito grande por parte do povo de querer que se modificassem as coisas rapidamente e colocando essa responsabilidade justamente nos governantes. E ele mandou uma mensagem, eu não sei se ele tinha alguma conotação espiritual dentro dele, mas a mensagem nos parece muito espírita, porque se assemelha aos dias de hoje. Ele falou na época para o seu povo: não espereis o que o vosso país pode fazer por vós. Espereis sim o que vós podeis fazer pelo vosso país. Então isso vale para todos nós. Não vamos esperar que os governantes, ou quem quer que seja, façam por nós o que nós queremos que o Brasil venha a ser. Nós é que temos que fazer, ajudar a tornar esse país no país que nós gostaríamos que fosse, que gostaríamos de viver. E que ele vai chegar lá, a coração do mundo e pátria do Evangelho. Por isso que Jesus fala aqui, né, o Espírito de Verdade fala: tomai da lira. É para a gente sair do estado de acomodação e fazer a nossa parte, porque o somatório do trabalho de cada um de nós é que vai tornar grandioso, elevado o trabalho no país. Imagina, todos os brasileiros saindo do estado de acomodação e procurando fazer alguma coisinha que melhore a situação à sua volta. Comece pelo seu lar, dentro da sua família. E no último parágrafo dessa mensagem do Espírito de Verdade, ele fala assim: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Olha, está aí, está aqui junto. A gente não largou o planeta Terra para lá e foi embora, não, junto com a caravana do Espírito de Verdade, não. Todos estão aqui juntos de cada um de nós, trabalhando intensamente. Precisamos dar a nossa contribuição. E ele vai dizendo assim: amai-vos também uns aos outros, porque está precisando dessa compreensão, essa colaboração, essa paciência, esse equilíbrio, essa serenidade, de entendermos o estágio evolutivo de cada um que se encontra à nossa volta. Cada um tem seu jeito de ser, tem seu modo de ser. Uns estão mais adiantados, outros não, mas todos precisam uns dos outros para que esse progresso aconteça. Que às vezes a gente acha que exilando a pessoa, ou que abandonando, fulano não tem mais jeito, que a gente está contribuindo. Não, Jesus não nos abandonou, não foi para... Ele falava isso para os apóstolos: eu não vim para os sãos,
Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes, porque na sua época eram muito discriminados, né? As pessoas de má vida, as pessoas, os assaltantes, os que violavam as leis, os que impunham sofrimento ao próximo, as prostitutas, as pessoas de má vida. E ele falava, são para essas pessoas que eu vim. Então, todos nós somos convidados. Ele conclui dizendo, né? Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Aqui usou uma linguagem figurada, né? Mostrando que o pré-requisito para nos fazermos merecedores desse mundo tão sonhado, de luz, de paz e de amor, é nós nos transformarmos para termos direito a entrar nesse mundo tão sonhado, com o coração ainda um pouco nebuloso, entristecido, carregando mágoas, ressentimentos, discriminação do próximo. Nós ainda não conseguimos essa pureza necessária para termos esse mundo que nós sonhamos. Nós sonhamos, mas não queremos fazer a nossa parte, nos transformarmos para podermos ser merecedores desse mundo tão sonhado, né? É vestir a túnica nupcial, numa das parábolas de Jesus, em que ele falava, né, que para você entrar nesse mundo bom, de amor, de luz, você precisa vestir a túnica nupcial, ou seja, se despojar das inferioridades, das impurezas, das discriminações, para que possamos adentrar esse mundo. Então, agora que já temos consciência de que Jesus e os Espíritos venerandos estão aqui conosco, vamos nos esforçar e fazer a nossa parte. Comecemos pelo nosso lar, pela nossa família, pregando a paciência, a paz, a tolerância, sendo mais pacientes com aqueles que divergem dos nossos pensamentos, do nosso modo de ser. Então está aí o convite do programa Sorriso de Esperança para cada um de nós sermos parte integrante da grande família universal. João. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, nós já retornaremos. Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, 5º andar. Telefone 2236-0583. Pela manhã, às quartas-feiras, 8h30. À tarde, sexta-feira, 16 horas. À noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo Estevão, localizado na Rua Rodolfo Dantas, 97, Loja Térreo, Copacabana. O telefone 2256-2548. Pela manhã, terça-feira, 8h30. À tarde, segunda-feira, 14 horas e 17h30. Quarta-feira, 14 horas. À noite, segunda-feira, 19 horas e às 20h30. Sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água 690, no Anil, Jacarepaguá. O telefone é 3082-7381. À tarde, terça-feira, 14 horas. Noite, quarta-feira, 20 horas. Conheçam também a Livraria Espírita Irmão X, funcionando nos horários seguintes. Na sede, nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone é 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, o telefone é 3208-5264. De segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões e grupos de estudo do Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, o ESD. Também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97 444 2850. Repetindo, DDD 21 97 444 2850. Nos dê o prazer da sua visita, que teremos a mais satisfação de recebê-los em nossa casa e na nossa nova livraria. Muita paz em todos os corações.
Amados ouvintes, dando continuidade à divulgação do livro Expoentes da Codificação Espírita, citado no primeiro bloco, nós hoje falamos sobre um irmão, um espírito chamado Arago. Mas é necessário que nós falemos sobre qual o objetivo desse livro. Eu vou me permitir ler para vocês, que foi lançado pela Federação Espírita do Paraná no seu centenário, e tem como objetivo quem são os espíritos que assinam as mensagens da codificação espírita. No ano do seu centenário, a Federação Espírita do Paraná optou por realizar pesquisa e oferecer ao movimento espírita alguns dados biográficos dos espíritos que assinam as mensagens da codificação espírita, colocando-os à disposição do leitor amigo neste singelo livro. Uma tarefa um tanto árdua, até mesmo porque tantos preferiram se ocultar sob nomes jamais contemplados pelas enciclopédias, nem aureolados com biografias meticulosas. Esses somente têm seus nomes escritos nas estrelas, nas dobras do infinito, e os haveremos de descobrir quando pudermos melhor penetrar a história registrada pelos benfeitores da humanidade, do outro lado da vida, em dia que já vem próximo, esperamos. E, como nós dissemos, foi citado de princípio o Espírito Arago, que tem participação em um dos livros da codificação espírita, que é a Gênese, Milagres ou Predições segundo os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um dos livros da codificação e que Kardec nos deixou como legado. E eu me permito ler para os senhores, para as senhoras, trechos dessas mensagens. No capítulo 18, item 8, onde nós temos aqui o título Sinais dos Tempos. Destacamos alguns parágrafos, só para ilustrar. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, porém inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. E mais à frente, nós destacamos ainda o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Ainda destacamos para quando a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito, este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria,
veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem de se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Esse é o nosso irmão Arago, que participa da nossa codificação, deixando ensinamentos que hoje a humanidade busca entender para melhor proceder. Muito bem, então, nesta edição especial do nosso Sorriso de Esperança, em que nós não temos a oportunidade de contar com a participação dos nossos ouvintes, estamos valorizando o tempo de quem sintonizou o nosso programa, a nossa transmissão, dando uma contribuição para aqueles que se abeiram da Rádio Rio de Janeiro, através da sua programação, uma noção panorâmica, principalmente se forem neófitos, iniciantes, que não conhecem a doutrina espírita. Então, pergunta a Terezinha Lumbreiras. Terezinha Lumbreiras, qual é o livro que foi lançado, o primeiro livro a ser lançado por Allan Kardec? O Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. E o que contém o Livro dos Espíritos? Olha, é a introdução da doutrina. A gente pode dizer que é a certidão de nascimento da doutrina espírita. Primeiro, uma longa introdução que ele vem dizer que veio a obra. E depois ele vem paulatinamente abordando vários temas que nos interessam, desde Deus, a vida do espírito, a nossa vida de relação, até as penas e gozos futuros. Muito bem. Nesse primeiro livro, o Livro dos Espíritos, podemos acrescentar, desdobrando a colocação da Terezinha, que é o livro, a espinha dorsal da doutrina espírita. A síntese da doutrina espírita se encontra no Livro dos Espíritos. A didática, a pedagogia de Hipólito Leão de Nizar Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, vai exatamente desdobrar o conteúdo do Livro dos Espíritos em 4 outras obras. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele lança um novo livro. Qual é o livro que ele lança, Alexandre? Ele lança... Estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele lança o Livro dos Médiuns, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então é onde começa o princípio das coisas, a matéria, a criação e etc. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos está exatamente fundamentado no livro A Gênese, chamado A Gênese, mas o nome é longo, né? Então fica comprido, não cabe nem na capa do livro. Então, para tornar a coisa apresentável, está A Gênese, sim, porém continua o título. E como é que compõe? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E é interessante chamar a atenção que, quando está A Gênese, quantas pessoas, nesses longos anos de vida, escutei. A Gênese é um livro científico, é muito difícil de ler. Por quê? A Gênese não despertou interesse. Mas o desdobramento do nome, os milagres. Quem é que nos interessa pelos milagres? Verdade. Os milagres realizados por Jesus. E predições. Muito mais ainda o que vem pelo futuro. Então, essas duas partes são partes integrantes da Gênese, do livro A Gênese. Então, se divulgarmos realmente esta parte dos milagres, das previsões, vai despertar mais o interesse, não é? Segundo a doutrina espírita. Então, a ótica da filosofia espírita explicando essas partes. Qual é o livro que desenvolve a segunda parte, Terezinha? Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns trata de quê? Só do médium? Não, trata primeiro das relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E é interessante que Allan Kardec ali dá uma orientação, várias orientações, de como estabelecermos essas relações com segurança. Ele dá os vários tipos de mediunidade, os vários tipos de médiuns e o que podemos esperar da prática mediúnica.
Muito bem. Então podemos dizer, Alexandre, que a Gênese trata, da primeira parte, das causas primárias. Terezinha, o Livro dos Médios trata da segunda parte. A segunda parte trata de quê? Dos médios e das evocações. Podemos dizer então que a segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo espiritual, então, com a mediunidade, vamos estabelecer o quê? A comunicabilidade dos espíritos, outro pilar da doutrina espírita. Intercâmbio. Exatamente. Mas por quê? Porque o livro espírita estuda o mundo espiritual e, consequentemente, a influência dela no mundo material. E aí tem um manual específico para tratar disso, que é o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolveu com outro livro. Que livro é esse, Alonso? Do Evangelho segundo o Espiritismo. É melhor você falar mais alto, porque o microfone está um pouco distante e os ouvidos precisam ouvir bem a sua voz. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, mas não é o Evangelho de Mateus, né, de João, de Lucas, todos eles à luz da doutrina espírita, né? Sim. Muito bem. E a terceira parte do Livro dos Espíritos, qual é o título dela? Da terceira parte? Das leis morais? Leis morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai cuidar especificamente das leis morais. Então, nós podemos observar o critério de Allan Kardec, quando lança o Evangelho. Logo na introdução, ele dá um esclarecimento básico para que a pessoa não fique perdida, confusa, querendo coisas que a doutrina não vai tratar. Qual é a advertência dele? Em quantas partes ele vai dividir o Evangelho? Na introdução. Então, divide ali o Evangelho em 4 partes, né? Então, ele coloca aqueles assuntos que os exegetas discutem, nunca chegam a conclusão nenhuma. Aí ele diz assim, não faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo grupo ele coloca as questões que serviram de base para as doutrinas dogmáticas. Ele diz, não é da alçada da doutrina espírita discutir dogmas de crenças alheias. Quem as tem que dar a informação e instrução são as doutrinas que as possuem aos seus adeptos. Terceira parte. Na terceira parte, ele chama a atenção para algo que nos interessa realmente, que são os milagres e as predições. Isso nos interessa. Mas para isso ele dedicou o último livro que ele lançou, que foi a Gênese. Então já está designado milagres e predições. E sobra a quarta parte. Fala assim, aqui é que se baseia o Evangelho segundo o Espiritismo. Um lugar comum onde todos os seres possam se reunir. E é curioso nós observarmos que essa colocação dele vai nos levar na biografia dele, quando ele, com 9 anos, lá no Instituto de Pestalozzi, em Verdun, ele questiona os seus mestres, que eram católicos, que eram evangélicos. Estavam discutindo sobre a doutrina do Cristo. Ele, olhando, pergunta, o seu Cristo é o mesmo dele? E ele responde, é. E o seu também é o mesmo dele? É. E por que vocês não se entendem? Olha a mente de Hipólito Leão de Nizar Rivaio com 9 anos de idade. Então, isto vai fazer parte da vida dele até o momento que ele trabalha no Evangelho, onde esse Evangelho tem que ser lugar comum, onde não haja discussão, desentendimento, haja somatório. Então, eu costumo dizer assim, meio abusivamente, né, Terezinha? Sou meio abusado. Todo mundo fala hoje em movimento ecumênico, ecumenismo. Quem lê com cuidado essa colocação de Evangelho na introdução, percebe que ele, ao lançar o Evangelho, ele deu o primeiro pulo, o primeiro passo para que haja esse sentimento ecumênico, que a humanidade se una. Porque ele diz, os ensinamentos morais de Jesus são os mesmos na Igreja Católica, no movimento espírita, ou qualquer outro movimento que seja denominado cristão. Não existe, dá para se reunir e conversar da mesma forma, respeitando as diferenças de forma de estrutura das próprias doutrinas ou religiões. Então, ele trata com exclusividade os ensinos morais de Jesus. Muito bem. Sobrou a quarta parte. Quarta e última parte. Sobrou para você, Terezinha. Das esperanças e consolações.
E qual é o livro que ele lançou para tratar das esperanças e consolações? O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ah, e qual é a novidade que esse livro traz? Porque Céu e Inferno já existia antigamente, não é? Mas é uma coisa fantástica. Eu vou confessar uma coisa aqui. Foi o último livro da codificação que eu li, porque eu tinha medo de inferno. Então era uma coisa terrível. Aí eu lia os outros, lia, até que eu abri. Gente, é uma coisa maravilhosa. Porque vai nos esclarecendo, quando Jesus disse que a verdade nos libertaria, Kardec vai com seu raciocínio, com o seu didatismo, nos conduzindo para que, por nós mesmos, compreendamos a justiça. E os exemplos que tem na segunda parte, ali, fecham o livro magistralmente. Interessante nesses exemplos, como você citou, Terezinha, que Allan Kardec, a didática dele, estrutura ela de uma forma diferente do que ele faz estudo no Livro dos Espíritos. Quando no Livro dos Espíritos estuda da escala espírita, ele começa aqui da terceira ordem, vai para a segunda ordem, vai para a primeira ordem, que é genérica. Não é? Então, os espíritos, o quê? Primeiro, os espíritos estão mais complicados, os imperfeitos, qual nós esquadramos nele. Depois são os bons espíritos. E termina nos espíritos puros. E no Céu e o Inferno, ele obedece a mesma sequência? Não. Nesses exemplos? Ele começa por... É interessante que começa por espíritos felizes, aí vai sofredores, criminosos endurecidos, suicidas, tal, até que fecha com as expiações terrestres, que é lindo. Então, agora... Qual seria o motivo por que ele não começou pelos espíritos mais complicados e começou pelos espíritos puros? Sei lá, para não assustar as pessoas, né? Porque se já começa vendo aquele sofrimento todo, ia ser terrível. Então, começa com o espírito bom, o espírito que chega bem na espiritualidade. Então isso é possível. Ia ficar com medo do inferno, igual a Terezinha. Aí ia ficar com medo igual eu tinha antes, assim não dá. E nós temos um exemplo disso, né? Quantas pessoas que dizem assim, Memórias do Suicida, eu não quero ler esse livro, não. Perde, né? O conteúdo de Memórias do Suicida. E é um livro de do Amaral Pereira, né? Mas dando exemplo do chocante da forma de apresentar o cenário, né? O conteúdo. Então, nesse exemplário que a Terezinha citou, dos exemplos, são comunicações de espíritos se manifestando, e Allan Kardec vai extraindo a observação de cada uma dessas comunicações e aí, com o seu guia espiritual, vai elaborando princípios. Então, esses princípios dão origem ao que vem chamar de Código Penal da Vida Futura. Penal da Vida Futura. Então, esse Código Penal da Vida Futura foi extraído exatamente do estudo desse exemplário, analisando que é tudo aquilo como consequência ou fruto da aplicação correta da lei de causa e efeito, a lei de justiça divina. E então, quando nós chegamos a esse Código Penal da Vida Futura, a pessoa fala assim, mas esse código, falei em Código Penal, a coisa já começa a tremer nos calcanhares. Mas é impressionante que deixa o livre-arbítrio da criatura conhecer esse código de como agir. E o mais importante, quantos itens compõem o Código Penal da Vida Futura? 33? Acertou na mosca. 33. Por que você acertou na mosca? Tem que ter um processo mnemônico, sem dúvida. Acho que é de ler muito. Eu tenho outro. A Idade de Cristo. 33 anos teve um mestre aqui na Terra. E, coincidentemente, são 33 itens que compõem o Código Penal da Vida Futura. E isso deixa a criatura, então, livre, né, para vivenciar, para praticar e para colher. Então, isso vai fechando nosso raciocínio, considerando que Alonso partiu com o Evangelho, comentário normal, atual, e a página prevista ali por ele, do Espírito de Verdade, prometido por Jesus. Em que momento, Alonso, ele prometeu que o Espírito de Verdade retornaria?
na sua segunda revelação, né? Quando os apóstolos começaram a ficar preocupados do término do messianato dele, o que seria, o que aconteceria no futuro, e ele deixou essa segurança, né? Que retornaria mais tarde através da terceira e última revelação, para concluir o trabalho dele, messianato dele, né? Que é transformar o planeta Terra em mundo de regeneração. Muito bem. Alguém se lembra da citação assim clássica que está no Novo Testamento? É um teste, uma sabatina muito boa. Se me amardes. E que mais? Guardai os meus mandamentos. 2 pilares essenciais. Se ele nos der esse testemunho de amor a Jesus, aquela época, que eles morreram por amor a Jesus, eles foram todos sacrificados e doaram a vida em prol disso. E a mais, guardar os ensinamentos, eles demonstraram que guardaram, não escrito nos livros, mas escrito na alma. Sim. Uma vez escrito na própria alma, passa a ser o exemplo vivo, cartas vivas do Evangelho. A gente vai ver o apóstolo dos gentios que convida, sejais cartas vivas do Evangelho. O que diz Paulo, advertindo, tem muitos expositores que falam da doutrina espírita e de outras doutrinas com uma clareza, com prodigalidade, né? Corretamente, tudo bem. Mas Paulo valorizava isso, dizia, não seja só isso. E qual é então a chamada de Paulo? Não sejais o quê, Terezinha? Como símbolo quitine, ou não lembra outra coisa. Não sejais como sinos que badalam e os símbolos que retinem. Bom, símbolo nós somos aqui, espécie daqueles pratos, né? Quando você bate no prato, ele retine. Ou então o sino, bateu nele, o pêndulo fica badalando, emitindo som, mas é um som neutro, não leva a nada. Se não tiveres a caridade, sei que nada sou. Então, e qual é a bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade, não há salvação. Fecha com o Cristo. Se não tiveres amor, sei que nada sou. Então vejam que tudo isso é para estimular, como o Alonso colocou muito bem no estudo, na reflexão que ele fez. A doutrina espírita não é o nosso fim, não é o nosso objetivo. É um instrumento, é o meio através do qual esse Consolador prometido por Jesus vem para ficar conosco. Então não é uma pessoa, não é uma alma, não é espírito. É a doutrina que está à nossa disposição, veio para ficar. Agora, ela em si, se deixar fechado o livro, é inócua. O valor dela está em nós implantarmos isso na nossa forma de vivenciar. Escutamos muitas pessoas dizerem: eu já entrei para a doutrina espírita. Não é? Ótimo, entrou para o movimento espírita. É mão de obra preciosa. Precisamos de muitos trabalhadores. A seara é imensa. Os trabalhadores são poucos, ótimo. Agora, o que é mais importante é ele entrar para a doutrina ou a doutrina entrar nela? A doutrina tem que entrar nele. Então, que essa doutrina possa entrar em nós e sair pelas nossas mãos. Assim, queridos, estamos chegando ao final. Alonso, suas despedidas. Gratidão de sempre aos ouvintes que participam conosco e nos auxiliam na manutenção do programa. Paz e luz a todos. Alexandre, suas despedidas. Gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado e convívio fraterno com todos. Terezinha, suas despedidas. A nossa gratidão a todos pela participação e a doutrina espírita, sempre. Então, amados ouvintes, nesse momento que terminamos essa edição especial, gravada com todo carinho para um momento especial, vai chegar a você o momento. Muita paz em todos os corações. Meditação. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares.
As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. É a mensagem de número 72 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.